Salve, salve, Texugos e Texugos, todo o Brasil. Se eu não me engano, no vídeo anterior dessa magnífica multiaula, a gente parou nessa imagem aí perturbadora de como estava a Inglaterra na primeira Revolução Industrial. Mas a sociedade seguiu, e aí no final desse mesmo século veio a segunda Revolução Industrial. E aí você tá vendo uma fábrica de automóveis. Isso aí que você tá vendo, então uma porrada de carro. Traz pra mim, ó. Pronto. A segunda Revolução Industrial, que foi que teve? Enquanto que aquilo que causou a primeira Revolução Industrial foi aquele motorzinho movido a carvão, máquinas a vapor, aqui na segunda Revolução Industrial a gente tem uma cacetada de coisas. A gente começou com gasolina, com esteira, com iluminação interna mais eficiente e um bocado de outras coisas que permitem que você traga uma fábrica indoor e mais compartimentada. Você não precisa mais ter um motor de trem daquele como foi a primeira Revolução Industrial. Porque as coisas que marcaram a primeira Revolução Industrial foram o tear mecânico e o trem a vapor. O trem a vapor, porque se você se lembra, o meu cotovelo ficou fazendo aqui, ó, uma roda. E era justamente dessa forma que você fazia com que o trem fosse para frente. E aí a sociedade se moveu bastante, né? Você podendo se deslocar a grandes distâncias por trem, você podendo transportar materiais a grandes distâncias via trem, você podendo fazer tecelagem de forma mais mecanizada. Tudo isso foi consequência da primeira Revolução Industrial e foi sendo cada vez mais modelado. A galera fazia máquinas mais bem feitas usando aquele tipo de tecnologia. De repente chegou alguém disruptivo e pá! Gasolina, né? E aí, como se a gasolina já não fosse suficiente para você ter algo revolucionário, tinha-se também a energia elétrica. E a energia elétrica é muito mais limpa do que gasolina e muito mais limpa do que máquinas a vapor. O que é que você pode fazer? Se antes eu tinha uma máquina com uma chaminé, eu precisava de uma usina para que ela jogasse tudo aquilo fora ali na chaminé e tudo mais. Hoje, com tecnologia hoje que eu digo, né? Na época da Revolução Industrial. Com a tecnologia da energia elétrica, eu posso colocar alguma coisa dentro da minha casa. E aí ela vai funcionar. O máximo que vai acontecer é ter muito barulho. Mas com a energia elétrica, você não produz gases poluentes. Então você pode ter, por exemplo, uma esteira elétrica, esteira mecânica, esteira elétrica. E o que é que isso influenciou? Ford, na segunda Revolução Industrial, nessa época, ele decidiu fazer aquela montagem do tipo de esteira que você já tá cansado de ver naquele filmezinho de Charlie Chaplin, Tempos Modernos e tudo mais. O que era que ele fazia? Em vez de colocar uma máquina para fazer um serviço só, e que aí que você tinha, por exemplo, o trem. O que é que o trem precisa para andar? Você constrói toda a ferrovia, depois ele só precisa que a roda gire. O que é que um tear mecânico precisa para fazer a tecelagem? Ele só precisa ficar caminhando naquele processo cíclico. Então você estava limitado. Já com a energia elétrica, com a esteira, não. Você bota os trabalhadores para fazerem um trabalho mais frontal, ainda usando crianças e tudo mais, tá? E a tecnologia serve para trazer aquilo para o trabalhador, de forma que eu boto a esteira aqui e aqui você tem 5, 6 funcionários fazendo cada um uma coisa. Um faz o chassi do carro, tô fazendo de maneira bem esdrúxula aqui, tá? Um faz o chassi do carro, o outro coloca a roda, o outro coloca o volante, o outro coloca o farol. E aí a esteira vai passando, cada um vai fazendo, no final da esteira o carro tá pronto. Olha aí essa imagem. O que você tá vendo aí é justamente esse sistema organizacional. Note que em cima você tem um bocado daqueles negócios que eu não sei o que é. Aqui na direita você tem um bocado de pneus, rodas, sei lá o que é isso. Aqui descendo você tem esses negócios que eu também não sei o que é, deve ser motor. Eu acho que eu devia ter, né, visto o que são essas coisas antes da gente começar essa porra dessa multiaula. Mas tudo bem, você tá vendo que o sistema organizacional ele tá separando peça por peça, porque cada peça dessa vai ficar sob incumbência de um funcionário diferente. Então o funcionário ele era especializado naquilo. Se eu sou o funcionário que coloca a buzina no carro, eu vou só colocar a buzina no carro pro resto da minha vida. E aí chega um carro sem buzina, eu boto a buzina nele, passo pra frente. Chega um carro sem buzina, eu boto a buzina nele, passo pra frente. Isso é um modelo de produção muito bom. O problema é que o nego ficou doente pra caramba. Joga aí na tela, antes de botar, né, a carroça na frente dos bois, vamos pra cá. Onde? Aconteceu na Europa e em alguns outros lugares. Na segunda Revolução Industrial, chegou inclusive no Brasil. Tem um filme muito bom, mas eu não vou falar desse filme agora não. Vai lá no Hora do Intervalo, a gente vai ter, dependendo de quando você tá vendo essa multiaula, já tem um podcast sobre filmes que te ajudam a passar no Enem, e esse filme tá lá, eu não quero dar spoiler do que vai ser dito aqui, ok? Quando aconteceu? Aconteceu no final do século XIX e no início do século XX, ou seja, 1800 e muito para 1900 e
Pouquinho. Isso no início. E qual foi a resenha? O que foi que surgiu? O que foi que mudou aí nessa segunda revolução industrial? Tudo isso que tá aí. Você teve antibiótico, você teve siderurgia, você teve energia elétrica, gasolina, Fordismo, Taylorismo e os meios de comunicação. Calma que a gente vai destrinchar. Primeiro, Fordismo. O que é que dizia o Fordismo? Isso que a gente acabou de comentar. Fordismo foi a ideia de Henry Ford. Ele dizia que cada funcionário tem que ficar específico por um pedaço da produção. Você passa a esteira, vai se montando cada coisa e no final sua produtividade vai ser absurdamente grande. E ele estava certo, a produtividade foi absurdamente grande. Só que isso não necessariamente é uma coisa boa. Sabe por quê? Antes você conseguia lá com sua mãe produzir, lembra? Falei no vídeo anterior dessa multiaula, produzir 5 lençóis. No final do mês você vendia 5 lençóis. Depois da primeira revolução industrial, você passou a conseguir produzir 80 lençóis por mês. E no final do mês você vendia 80 lençóis. Depois da terceira revolução industrial, você passou a conseguir fazer 300 mil lençóis. Você não vende 300 mil lençóis em um mês. Esse é o problema. E na multiaula anterior, a de Ciências Humanas número 1, a gente viu que parte do iluminismo era falar sobre como funcionava a economia lá. E se falou muito sobre liberalismo econômico. As coisas boas e as coisas ruins do liberalismo econômico. E o que ele falava sobre a mão do Estado agir depois que dá alguma merda. Em resumo, você tinha liberdade para produzir muito pouco se você quisesse. E se você estivesse produzindo menos do que deveria, a mão da economia, ia lá, a mão mágica, né, que ele chamava, ia lá e ia lhe avisar. Dizendo, ei, tá fazendo merda, você tá produzindo muito pouco, comece a produzir mais. E ele ia sentir no bolso e ia começar a produzir mais. Se você quisesse produzir além da conta, você não ia conseguir vender e os preços iam cair e aí você teria que produzir menos. Era o deixa rolar, lembra disso? Se você quisesse produzir em quantidades muito altas ou muito baixas, fica à vontade, quem vai se fuder é você. Se você quisesse produzir com qualidade muito baixa, fica à vontade, quem vai se fuder é você. Qualidade muito alta, fica à vontade, quem vai se fuder é você também. É ruim produzir coisas com qualidade muito alta. Por exemplo, para que serve uma colher? Pra você comer, pra você tomar sopa, só isso. E na época que tudo era feito de forma manufaturada, as colheres eram muito artísticas, muito bonitas. Só que quando elas começaram a ser produzidas em larga escala, ainda se tinha um resquício daquela época, então você tinha muitas colheres produzidas em larga escala que tentavam imitar as colheres artesãs, as colheres artesanais, perdão. O que é que acontecia? Arrombava a fábrica. Por quê? Porque uma colher mais bonita, ela custa mais caro para ser produzida do que aquela colher que você conhece, que é aquela porrinha, a coinha acabou. É muito mais barato você comprar uma colher simples dessa. É muito mais barato você fazer uma colher simples dessa para botar para vender. Então o que acontecia com a galera que produzia com uma qualidade muito elevada ou com quantidade muito elevada? Não vendia. O problema é que a galera dizia assim, você tá livre pra fazer o que você quiser, a gente tá vivendo o liberalismo econômico aqui, faça o que você quiser, se der merda, vai dar merda, percebendo que deu merda, você vai ter que reajustar. Se você tá produzindo demais e não tá conseguindo vender, você vai começar a produzir menos. Teoricamente é muito bonito, o problema é que pra dar merda, muita gente vai se arrombar. Joga na tela, Ozzy. O que aconteceu foi isso aqui, Veja esse estoque de carros. Essa quantidade de carros tá aí porque não conseguiu ser vendidas. O cara pensou, vou criar um modelo de produção aqui que eu vou conseguir fazer uma caralhada de carro por mês. E ele começou a fazer uma caralhada de carro por mês, começou a vender uma caralhada de carro por mês. No mês seguinte ele vou fazer 2 caralhadas de carro. Fez 2 caralhadas de carro. No mês eu vou fazer 3 caralhadas de carro. Aí foi fazendo, só que ninguém compra carro todo mês, né? E aí chegou um momento que ele começou a ter vários carros no estoque e não conseguia mais vender. Se ele não conseguia mais vender carro, para que ele vai produzir mais carros? Não vai. E se ele não vai produzir mais carros, para que ele tem que manter os funcionários da fábrica dele? Não tem que. E aí ele demite todo mundo. E aí a economia como um todo esfria, porque estava acontecendo isso em todos os setores da economia, ou quase todos. Todo mundo estava conseguindo produzir mais, todo mundo estava produzindo demais, e ninguém estava vendendo tudo que se produzia. Então, demissões em massa. Foi o que aconteceu. Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, guarda aquele raciocínio lá das demissões em massa, tá? A Primeira Guerra Mundial, na época chamada apenas de A Grande Guerra, aconteceu mais ou menos nessa época daí. E o bicho tava pegando lá na Europa e em vários outros lugares que aderiram à Segunda Revolução. Aderiram, não, tiveram competência e dinheiro suficiente para sofisticar suas formas de produção, a ponto de chegar lá na Segunda Revolução Industrial e tudo mais. Estourou-se essa guerra. E ela é um dos motivos de a Segunda Revolução Industrial ter durado muito tempo. Porque veja, você tá vendo aí na tela, bota aí.
Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Volta pra mim. Porque é uma guerra. É fácil de você saber quando ela começou. Quando foi que a primeira bomba estourou? Quando foi que deram o primeiro tiro de fuzil? Foi nesse dia, beleza. Então a guerra começou nesse dia. Quando foi que acabou? Quando foi que assinaram o Tratado de Paz? Nesse dia, então a guerra acabou nesse dia. Mas uma revolução industrial, que não é algo que alguém declara, estamos vivendo... Não. É um negócio que vai acontecendo e depois vai esfriando. Você não sabe quando ela começa exatamente, não tem uma data. Você não sabe quando ela termina exatamente, também não tem uma data. Você só sabe quando ela aconteceu, ali nos meados. E o range dela foi bem maior. O que é uma revolução industrial, sobretudo? Não é quando você muda abruptamente a forma de produzir as coisas? Quase sempre isso... Vou até dizer sempre, foda-se. Sempre isso vem acompanhado com tecnologias novas. A revolução industrial, ela depende da evolução da tecnologia para acontecer. Quando você dá um salto tecnológico, vem uma revolução industrial logo em seguida. E nada na história da humanidade foi mais eficiente em dar saltos tecnológicos do que guerras. As guerras foram os momentos históricos, por mais que tenham sido ruins, por mais que a gente não queira guerra, de tudo se extrai algo bom. As guerras foram os momentos históricos que mais incentivaram o desenvolvimento de tecnologias novas, porque se sabia que os países que tivessem mais tecnologias iam ter mais vantagem na guerra. Isso era claro, isso era palpável, isso era visível e era no curto prazo. Hoje não é, então a gente tem problemas para se desenvolver tecnologicamente. A gente não vê no curto prazo o resultado de você investir em pesquisas científicas, você investir em faculdades, universidades que tem laboratório, que é ali onde é feita a ciência mesmo, sabe? Infelizmente a gente não tem. Mas se você quiser fazer um exercício pessoal de reconhecimento da importância, pegue todos os países que participaram de alguma guerra mundial e veja como é que eles são hoje em termos de ciência e desenvolvimento, em evolução de tecnologias, em verba para educação e para desenvolvimento de novas tecnologias e tudo isso. Aqui no Brasil, esse estudo que eu vi é antigo, então se você quiser se atualizar, pode ir no Google, provavelmente você vai ter dados mais recentes. Mas quando eu vi esse estudo aqui no Brasil, a gente tinha uma média de 33 teses para uma patente. Ou seja, sempre que alguém fazia uma iniciação científica, ou mestrado, ou doutorado, ou pós-graduação, ou qualquer coisa do tipo, você precisava de 33 teses para que se tivesse uma patente. A cada 33 teses você tinha uma patente. O que é uma patente? É alguém que inventou alguma coisa e disse, isso aqui foi eu que inventei, basicamente. É aquilo que você sabe, por exemplo, fulano patenteou tal coisa. Pronto, é a patente dele, parabéns. Essa é uma direito, uma tecnologia sua. Na Alemanha é parecido. Na Alemanha é uma tese para 80 patentes. Ou seja, aproximadamente cada pessoa que se forma, que escreve uma tese de mestrado e doutorado, essa coisa que ela escreveu contribui para a ciência de tal forma que daquilo você consegue tirar coisa pra caralho, 80 patentes. Claro que não é só disso, né? Eles compram patentes do exterior e tudo mais, mas olha o interesse deles até em comprar patentes de fora. Coisa que a gente não faz isso, cara. E a Alemanha perdeu, entre aspas, as duas guerras que participou, as duas grandes guerras, né? E eles têm esse interesse em ciência e desenvolvimento. Imagina durante a guerra. Olha isso aí que tá na sua tela. Joga aí, Ozzy. Você tava lá num local em que a galera tinha acabado de começar a usar gasolina e energia elétrica. E aí você tá vendo um avião de guerra, você tá vendo um canhão, um mortar, né? Que joga longe pra cacete, aquelas bombazinhas. Você tá vendo uma escavadora de trincheiras. A gente vai fazer uma multiaula bem diferente sobre as guerras mundiais. E aí você vai entender tudo direitinho como é que eram as trincheiras, as terra de ninguém, né? Que chamava lá no meio. E por aí vai. Mas é importante você saber que a tecnologia começou assim. No início da Primeira Guerra Mundial, você tinha os aviões, eles serviam somente para reconhecimento. Você quase não tinha tecnologia suficiente para fazer um avião que voasse direito. Quem dirá um avião fodão, caça e tudo mais. Então eles tinham os aviõezinhos que eles voavam para fazer reconhecimento de terreno, depois voltava para base. Aí um dia um cara falou assim: tu, cuzão número 1, relatório. A gente voou lá, é planície, tem um riozinho, foi bom. Tu, cuzão 2, relatório. A gente voou e lá tinha umas montanhas, tinha uns gado, só. Tu, cuzão 3, relatório. Então, quando a gente tava voando lá, tinha uns inimigos. A gente olhou pra baixo lá e disse: eita, inimigo. Aí a gente voltou, porque se eles atirassem na gente, a gente ia morrer. Os inimigos lá, inimigo embaixo. Aí a gente voltou. Eu não vi muita coisa não, vi os inimigos lá, tem inimigo lá. E tu não atirou neles, não? O que arma que eu ia atirar nos inimigos? Os inimigos lá embaixo, porra, eu tava voando, eu pilotando. Tu quer que eu pilote ou que eu atire, caralho? Faz sentido. Tive uma ideia. A partir desse momento, os aviões começaram a ter 2 lugares. Ou até 3. Um piloto
e o outro para bombardeio, o outro para atirar. A galera que morria nos aviões da Primeira Guerra Mundial, no início da Primeira Guerra Mundial, eles não morriam porque eles eram abatidos de baixo. Basicamente, eles morriam porque levavam um tiro mesmo. Não tinha proteção, era um negócio bem precário, bem exposto. E as bombas que eles tinham, eles levavam no colo. Tem uma cena também no filme da Mulher Maravilha, em que eles estão sobrevoando e quando eles avistavam os inimigos, eles tiravam do colo e soltavam a bomba com a mão, bicho. Com a mão, bicho. Então foda-se o perigo. E aí os aviões passaram a ser uma ameaça. Então se eu tô aqui na guerra e tem vindo aviões do inimigo, eles não estão só mais pra fazer reconhecimento de terreno. Pode ser que um cuzão daqueles ali jogue uma bomba em mim. Então o que é que a gente faz em contramedida? A gente faz aviões também carregando bomba, a gente faz aviões com metralhadores, Você entende que a guerra, ela avança a tecnologia, ela empurra a tecnologia pra frente, e quem tem melhor tecnologia se sai melhor na guerra. Então, a merda é que guerra não dá retorno. Todas as indústrias tiveram que forçar a sua produção para a guerra. Então, se eu tenho uma fábrica que produz panelas, o governo chega pra mim e diz, a gente não precisa de panela não, a gente precisa de bala. Começa a produzir bala. E aí eu começo a produzir bala, mas quando eu faço uma panela que eu vendo, eu ganho dinheiro. E aí esse dinheiro retorna pra sociedade, tudo aquela coisa, enfim. Se eu produzo uma bala e alguém dá um tiro no outro, acabou. É dinheiro que não volta. Então a guerra foi um grande furo para vazamento de economia de todo mundo que participou da guerra. Todo mundo se desenvolveu bastante, todo mundo ficou sem dinheiro. Sem dinheiro eu não pago funcionário. Se eu não pago funcionário, eu vou ter que demitir. Aí você junta isso com a altíssima produção que eu fiz, a produção exagerada que eu fiz, e o cenário que você tem. Então, galera, toda essa questão da guerra ter sido um dreno para a economia do local, a gente vai somar com a altíssima produção, com a altíssima produtividade que você estava tendo e baixas vendas. Somando uma coisa com a outra. Lembra que a mão invisível dizia assim, quando der merda você vai se regular sozinho. E se fosse isso era muito bom. O problema é que não era só isso. Porque quando deu merda, o que rolou foi isso aqui, ó. Isso que você tá vendo aqui na fotinha da direita. Why can't you give my dad a job? Por que você não pode dar um emprego ao meu pai? Quer dizer, tava todo mundo sem emprego, porque não tinha economia. Isso aqui foi a crise de 29, tá? Crise de 1929, todo mundo conhece. Se você não tá ligado direitinho sobre essa crise, vá no YouTube. A gente não vai fazer uma multi-aula inteira sobre a crise de 29. A multi-aula tem esse nome justamente porque a gente pega uma linha central e sai abordando várias coisas que tem a ver com aquela linha central. A linha central aqui são as revoluções industriais. A gente tá aqui falando um pouco de guerra, falando um pouco de avanço tecnológico, falando um pouco de crise de 29. Se você quiser saber muito mais aprofundado sobre a crise de 29, recomendo que você procure. É interessante, é bom você saber sua história para entender como funciona o futuro. Aí na foto da esquerda você tem uma fila de pessoas esperando para receber um pãozinho de café da manhã. Eles estão distribuindo pãezinhos para os desempregados, escrito ali unemployed. Donuts for the unemployed. Donuts é assim que se escreve, ou pelo menos se escrevia. O Donuts que a gente conhece são abreviação. Mas ok. Isso aí acabou com gente pra caramba. Gente morrendo de fome. A crise foi pesada de verdade. Essa crise ficou mundialmente conhecida. E historicamente conhecida também. Como foi que eles saíram dessa crise? Saíram dessa crise com uma parada que a gente chama de keynesianismo. O que porra é o keynesianismo? O keynesianismo é um modelo econômico que a gente hoje conhece como neoliberalismo. A parada nova. Quer dizer, é liberalismo? Sim, você ainda tá livre para fazer o que você quiser. Mas o Estado mete a mão sob duas condições principais. Ou coisas que você não quer fazer, ou coisas que você não consegue fazer. Seja porque é demais e você não dá conta, ou seja porque você não tem competência. Que é isso, o Estado deixa. Como antes, vai indo, se tá produzindo demais, se tá produzindo de menos, é você que vai se fuder. Mas quando o Estado percebe que não é só você que vai se fuder, que isso vai fuder o Estado inteiro, aí o Estado diz, não, agora é comigo. E mete a mão pra se arrombar. Então é um liberalismo... É um liberalismo mais ameninho. Você tem aí um protecionismo. Você tem o Estado olhando de leve. Tá apostos ali pra caso dê um puta merda. Isso aí é o keynesianismo. Isso aí é o neoliberalismo daquela época. O modelo fordista de produção ainda estava vigente, certo? Vale citar também Taylor. O Taylorismo, ele era um complemento... Quando eu estudava isso por livros e por vídeos de YouTube, eu ficava na dúvida quem veio primeiro. Se era o Fordismo ou se era o Taylorismo. Mas na verdade eles eram contemporâneos. A questão é que o Taylorismo, você só foi ter literatura, ou seja, ele só foi virar
uma teoria trabalhista muitos anos depois. O que Ford dizia se aplicava ao Taylorismo também. Você tinha lá as esteiras de produção, você tinha divisão do trabalho, você tava deixando gente deprimida, porque aquele negócio, né? Se eu sou o cara que bota a buzina no carro e eu só vou botar a buzina no carro o resto da minha vida, é natural que eu fique deprimido. E depressão era uma parada que pegava forte nos trabalhos. Depressões, doenças como artrite, artrose, ou seja, movimentos musculares repetitivos, a galera ficava uma merda. E Taylor, no Taylorismo, ele ele sugeria uma rotatividade, ou seja, eu sou o cara da buzina por 3 meses. Depois de 3 meses eu vou ser o cara que bota a roda. Depois de 3 meses eu vou ser o cara que pinta o para-choque. E por aí vai. E essa produtividade era boa para os funcionários. E ele sugeriu também que fosse dados bônus de produtividade de trabalho. Ou seja, tem mais de uma forma de se fazer alguém trabalhar. As 3 mais conhecidas são: primeiro, cenoura na frente; segundo, cenoura atrás; terceira, lealdade. Lealdade e orgulho. Por exemplo, tem muita gente trabalhando na Google, tem muita gente que trabalha na Apple e que são fanboys, sabe? Eu tenho particularmente um cara que estudou comigo na escola, que ele é super fanboy da Blizzard, e ele tá pra conseguir um emprego na Blizzard, e esse cara, ele tá hypado, ele tá trabalhando de graça pra Blizzard, porque pra ele não é trabalho. Pra ele, fornecer um modelo tridimensional de um bonequinho que pode ser usado naquele jogo que ele gosta pra caralho, aquilo ali é orgásmico, pra ele é muito foda. Isso é uma forma de você impulsionar o trabalho. Outra forma é a cenoura atrás, quer dizer, eu tenho uma cenoura aqui atrás de tu, e eu tô andando pra frente. Se você não quiser que a cenoura lhe alcance, você tem que andar pra frente também. Ou seja, ou você faz, ou você vai se arrombar. E a terceira forma de trabalho, que foi a proposta por Taylor, é de você colocar uma cenoura na frente. Eu te boto um bônus, e se você quiser ganhar esse bônus, você vai andar pra frente. É aquilo que o cavalo faz, né? Você já viu isso no pica-pau? Que ele bota a cenoura na frente ali e o cavalo vai andando pra frente com a cenoura. Enfim, anyway, Taylor sugeriu essa parte da cenoura na frente. E o keynesianismo, também chamado de New Deal. New Deal em inglês é novo acordo. É tipo assim, vamos fazer a gente tinha aquele acordo, agora a gente vai modificar ele um pouquinho. Neoliberalismo foi o que salvou os Estados Unidos e o mundo e a Inglaterra, enfim, tudo, da crise de 29. Alright? Segue o baile. Chegou então a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, ela ainda faz parte da Revolução Industrial. Porque se você ainda tá em guerra, você ainda tá avançando as tecnologias pra caramba. Segunda Guerra Mundial foi quando a galera percebeu que os tipos sanguíneos, eles valiam a pena ser investigados. Porque se eu tô no campo de batalha, e tinha disso, né, que eles chamavam de soldados anjo. Quer dizer, sempre que alguém se fudeu e precisa de uma doação de sangue lá no campo de batalha, e aí você doa um sangue, tem a possibilidade de, se você não souber qual é o tipo sanguíneo daquele cara, tem a possibilidade de ser incompatível e o cara que tá precisando da doação morrer. A galera que é O negativo, que é o doador universal, por empirismo, sem saber o que porra era O negativo, a galera percebia, pô, sempre que eu dou o sangue desse cara aqui, o médico da guerra, né? Pô, fulano morreu! Pá! Morreu não, se fudeu, levou um tiro, tá vazando sangue, precisa de doação. Aí eu chamo fulano. Porque eu vi que todas as vezes que eu botei sangue dele pra outra pessoa, o cara não morreu imediatamente por incompatibilidade. E eles começaram a investigar isso, viram os tipos sanguíneos, viram também a questão das doenças nas guerras, quando você ficava nas trincheiras lá, gente morria e você não podia sair da trincheira pra enterrar o corpo do cara. Ele morria e ficava lá apodrecendo. Tem vários filmes, inclusive, caralho, tem uma série muito foda. Não é de Nolan, Oziel já tá aí querendo me chamar de fanboy. Não é de Nolan. A série da HBO que chama Band of Brothers. Eu recomendo. Cada episódio tem mais ou menos 1 hora, mas ela narra toda a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O primeiro episódio é o treinamento do exército lá nos próprios Estados Unidos. O segundo episódio é o dia D, que eles saem, navegam e tal, chegam na Europa e vão pro primeiro confronto. E o último episódio é o suicídio de Hitler. Ali no meio do processo você tem a Batalha da Normandia, você tem vários momentos memoráveis da guerra, momentos que são estudados até hoje, com estratégia de guerra. Você vê os alemães encontrando os campos de concentração, porque se você não sabia, os alemães não sabiam dos campos de concentração. Não todos, pelo menos, né? Muitos deles ficaram surpresos e chocados, quer dizer, é isso que eu tô apoiando, é essa atrocidade que eu tô apoiando. Caralho, é foda. E lá você vê como era nojento, você tá aqui do lado, de repente o cara morre, e você vê isso em todos os filmes, mas o que você não vê nos filmes é que 1 dia, 2 dias depois, você tá lá com ele apodrecendo do seu lado, então você adoece pra caralho, você morre por doença, não só por bala, e surgiu-se então a necessidade de você ter antibióticos, de você ter remédio, então teve muito avanço também na área da medicina por conta disso, e dos meios de comunicação. Se você for ver
aquele Hacksaw Ridge, eu não sei se em português ficou Soldado Cristão. Bota aí, Oziel, por favor. Thank you. É esse aí, dirigido por Mel Gibson, com Andrew Garfield. Esse cara, nesse filme, você vê claramente que você tinha lá a galera, você tinha a infantaria, você tinha os caras que atiram mais de longe, você tem o general, você tem o médico e você tem o cara do telefone. Ele bota uma mochilinha com o telefone e ele vai indo, que é a forma mais fácil de você comunicar um com o outro. Mais uma vez, a guerra causando necessidades que impulsionavam a tecnologia para frente. E toda essa tecnologia que surgia para a guerra refletia nas cidades também. Então você teve a invenção dos meios de comunicação como o telefone, como vários outros, né? Você teve os antibióticos nos hospitais, você teve doação de sangue, você teve um bocado de coisa. Isso conta como revolução industrial. E aí joga na tela, Ziel. Você tá vendo aí na foto da esquerda em cima um barquinho, um barco. Esse barco já é mais foda do que qualquer coisa que você viu na Primeira Guerra Mundial. E nas imagens da Primeira Guerra Mundial você vê um mortar. Na segunda você tá vendo um foguete sendo lançado, um míssil, sei lá que porra é essa. E na de baixo você tá vendo um submarino. Essas coisas, elas não foram contemporâneas. Você teve um salto temporal do barco pro submarino que lança míssil pra cima. O barco que só navegava na superfície e um míssil que saía da terra, você junta os dois e você bota um submarino que submerge e lança míssil pra cima, como tá aí na foto. A guerra começou em 1939, terminou em 1945. Você teve 6 anos de duração. 6 anos impulsionando a tecnologia pra frente com muita força. Joga aí, Oziel, por favor, na tela. Há menos de uma década atrás, o celular mais popular que a gente tinha era esse aqui. Isso há menos de uma década atrás. Imagine se você forçasse a tecnologia. Com isso aqui você já entendeu que a tecnologia cresce de maneira exponencial. Imagine você sendo forçado por uma guerra mundial. Uma guerra que envolvia as maiores potências do mundo numa época em que o mundo não tinha tantos países quanto tem hoje. Muitos dos que hoje são países, naquela época eram colônias. A Segunda Guerra Mundial começou com aquelas tecnologias que você viu, mas forçando pra frente, ela acabou desse jeito. Bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki. Isso aí foi basicamente o que deu o start no mundo novo, que é o mundo que a gente conhece como a gente vê. O mundo de agora. Um abraço e até a próxima.